Olá, eu sou a Anne, tenho 20 anos, estou no último ano de faculdade de Publicidade e Propaganda e atuo atualmente no CDI Campinas na área de comunicação e também à tarde numa agência de publicidade e propaganda chamada M51. O logotipo significa um símbolo construído por uma palavra graficamente particularizada que gera associações sucessivas. Ou seja, ele é construído por uma palavra que pode ser uma letra, um tipo de letra, um tipo de tipografia, como Arial, Verdana, Times New Roman, as fontes que geralmente todo mundo conhece, e outras fontes que podem ser baixadas pela internet. E também essas fontes podem ser desenhadas. Isso tudo gera, esse conjunto de construção de palavra e gráfico gera associações com conceitos, com ideias que uma empresa, uma escola, uma comunidade representa. Logo quer dizer palavra, conhecimento. Tipo quer dizer padrão, grafia. Um logotipo é uma marca representada graficamente. Uma marca representada em desenho, composto por elementos gráficos. Composto por tipografia, representação de uma ideia, representação de uma comunidade, escola, cidade, empresa. Um logotipo pode ser composto apenas por tipografia, igual a Sony. A Sony é composta somente por letras. Coca-Cola também somente por letras e Google por letras. Tipografia quer dizer letras, a forma de desenhar as letras. Como eu já tinha dito antes, Times New Roman, Arial, Verdana, Comic Sans são tipos de letras que podem ser usadas para a construção de um logotipo e também podem ser desenhadas de acordo com o que você desejar. Que o da Coca-Cola com certeza foi desenhado. Agora sim, eles reproduziram uma fonte que pode ser baixada na internet igual a da Coca-Cola, mas essa fonte foi desenhada. O logotipo também pode ser composto apenas por elemento gráfico. O da Apple e o da Motorola são compostos apenas por elementos gráficos. Sim, o da Motorola tem um M representado, mas ele não chega a ser uma letra, é um M representado no elemento gráfico. Ou pelos dois elementos, como a Peugeot, que tem o elemento gráfico e a tipografia Peugeot, escrito Peugeot, a Pepsi, que tem a tipografia e o elemento gráfico, Honda, com a tipografia e o elemento gráfico, e Shell, com a tipografia e o elemento gráfico Shell. O logotipo deve identificar uma empresa, uma comunidade, uma escola ou cidade. Embutir os conceitos, missão e valores ou algo que lembre. Por exemplo, o da Bosch. Todo mundo conhece esse elemento gráfico da Bosch. Só que nem todos sabem de onde vem esse elemento gráfico. Esse elemento representa tem uma grande significação para Bosch. É um elemento que representa a primeira peça, a primeira ferramenta que foi construída pela Bosch, que foi desenvolvida pela Bosch para os clientes, para assim, o comecinho da empresa. Então representa uma questão de história da empresa, representa uma questão de resgatar o que veio de primeiro da empresa. Então, para eles representa muita coisa e a gente vê esse elemento gráfico como a Bosch, a gente lembra da Bosch. O uso de cores, ele é muito importante porque ele tem que ter a cor certa e, além disso, na hora que você for fazer uma impressão em folders, flyers ou até uma impressão assim simples, quanto mais cor tiver o logotipo, mais caro fica essa impressão. E a cor tem que ser normalmente reduzida com a combinação de 2 ou 3 cores. Em alguns casos, uma única cor, porque é muito mais fácil de ser lembrado. Ter a cor certa. Cores mostram calmaria, excitação, alegria, tristeza, calor. Bastante econômicas na hora da impressão gráfica, que, como eu já tinha dito antes, quanto menos cores, mais barato na impressão gráfica. Adaptam-se facilmente e podem ter cores reduzidas, sem perder a identidade. Por exemplo, o logotipo Medley é verde. Eu não posso colocar ele num fundo verde, mesmo que seja de outro tom. Por quê? Porque é um tom de verde, só que não vai contrastar e não vai dar para ter uma fácil visualização desse logotipo.
E o logotipo médio é um exemplo de logotipo que tem somente uma cor. E então, nesse caso, é fácil da impressão para eles, é fácil para divulgação. Um bom logotipo deve ser simples, o mais simples possível para ser lembrado, assim como esse da Nike. É o logotipo mais simples que eu, no meu ponto de vista, o mais lembrado. Você deve observar se o logotipo é bem legível à distância. Então, quando você for construir um logotipo, imprima ele, cole na parede e veja se ele é bem legível à distância. E essa é uma dica que eu dou para você ver se dá para você visualizar o logotipo e entendê-lo o que é. Tem que ser lido e entendido com facilidade. Quanto mais simples for o desenho do logotipo, mais fácil será a sua reprodução. Também na hora da parte gráfica, na hora de colocar em peças, em vídeo. Então, quanto mais simples for o desenho do logotipo, mais será fácil a reprodução e mais simples para ser lembrado, assim como o da Nike. Um bom logotipo deve despertar atenção, criar empatia, simbolizar os conceitos que deseja transmitir às pessoas. Todo logotipo que é legal desperta atenção. Criar empatia quer dizer que você sente que o logotipo está passando. E simbolizar o conceito que deseja transmitir, que nem esse da Trip, que é de linhas aéreas, simboliza que uma ave dando um voo, simboliza o conceito deles, que é linhas aéreas, que é voar de avião. O bom logotipo deve não conter muitos elementos para não gerar confusão, como esses. Tem muitos elementos, muitas cores, você olha, você fica com a visão distorcida, não presta atenção no que está passando o logotipo. Esse aqui também tem muitas cores, muitos elementos gráficos. Você olha e não presta atenção no que ele quer passar, no conceito que ele quer dar. E também tem que ser de fácil entendimento. Um exemplo ótimo que eu dou é o exemplo do Carrefour, o logotipo do Carrefour. Muita gente ainda não entendeu o que é o logotipo do Carrefour. É uma seta, é um peixe, é uma mulher gordinha de biquíni. Muita gente não entendeu. E ele não é de fácil entendimento, por quê? Porque ele foi construído de uma forma que a empresa buscou construir, só que para você ter esse entendimento, você precisa ficar visualizando muito ele. Então, você tem que analisar, observar com calma. Um logotipo você tem que olhar e ver na hora o que ele representa, para você poder lembrar dele depois. O logotipo do Carrefour aqui representa, olha, um C com as duas cores aqui. Então é um Czinho no meio, como se fosse um losango aqui e o C no meio. Só que muitas pessoas ainda não repararam nisso. Eu acho que é um logotipo bastante difícil de ser observado. Você com certeza lembra do Carrefour ao olhar desse logotipo, mas não vê o conceito, não vê a ideia, não vê a missão, visão e valores da empresa embutida nesse logotipo. O bom logotipo deve se renovar de acordo com as tendências. O logotipo Shell, que é um logotipo de uma indústria que fornece combustíveis. Shell quer dizer concha em inglês. O primeiro logotipo era esse, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E é um exemplo que eu gosto de dar bastante porque ele começou a ser tão conhecido que agora ele só usa o elemento gráfico sem a letra. Ele é tão conhecido que ele só vai usar o elemento gráfico. Então, você olhando o elemento gráfico, você lembra que é Shell. Que esse elemento quer dizer Shell, quer dizer o posto de gasolina, a empresa que fornece o combustível. E a Fiat também é um exemplo interessante que eu gosto de dar, porque ela se desenvolveu
ao passar dos anos. E esse logotipo novo da Fiat, eles resgataram essa tipografia, esse tipo de letra. No primeiro logotipo da Fiat, do primeiro carro Fiat, eles resgataram esse tipo de letra do primeiro carro Fiat. Então eles buscaram pegar algo mais histórico, algo mais retrô deles, um negócio que significa muito para eles e colocaram no novo logotipo. Outros exemplos de logotipos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, como a Microsoft, que a gente conhece esse como esse hoje. A Motorola, como vocês podem ver, que mudou muito, que antes era uma letrinha retrô, assim como a Coca-Cola, que a Coca-Cola é um exemplo de letra retrô que ainda está e continua e eles não vão mudar porque o sucesso da Coca-Cola é aquele tipo de letra. Mas naquela época eles realmente usavam essas letras assim, com curvas, com letras mais assim, imitando letras de mão. E a Motorola desenvolveu esse novo logotipo para acompanhar a tendência. E outro que eu mostro aqui é o da IBM, que também foi se desenvolvendo ao longo dos anos e atualmente